Olá, para você que tem acompanhado as aulas aí da aerodinâmica teórica, queria deixar claro que esse aqui é mais um vídeo que faz parte do roadmap da aerodinâmica teórica. Esse roadmap se encontra no site www.engenhariaaeronautica.com.br. Esse vídeo pode ser disponibilizado em outras fontes de mídia, mas lá no site você vai ter todo o suporte, toda a estrutura desse conteúdo que está sendo apresentado aqui, tá? Então, a gente está dando uma continuidade a um material que a gente já vem desenvolvendo. Espero que você tenha tido a possibilidade de acompanhar as outras aulas. Então, a gente já falou de forças aerodinâmicas, de tipos de escoamento, de camada limite, e agora nós vamos falar de fundamentos da mecânica dos fluidos e também fundamentos da aerodinâmica, tá? Isso vai ser abordado nesse tópico agora, tá? Então, se você não viu os outros itens, dá uma olhada aí para cima nos tópicos do roadmap, se você estiver no portal, na engenhariaaeronautica.com.br, ou dá uma olhada nos outros vídeos aí na mídia que você está acessando, possivelmente o YouTube, e você vai ver esses outros vídeos aí, e essa que é a sequência dos vídeos, tá? Força aerodinâmica, tipo de escoamento, camada limite, e agora, finalmente, fundamentos da mecânica dos fluidos, e também vamos tratar de fundamentos da aerodinâmica, tá? Então, nessa aula a gente vai falar da equação de Bernoulli, da equação de Laplace, do teorema de Coulter-Joukowski, da condição de Coulter, do teorema de circulação de Kelvin e da equação de Navier-Stokes, tá? Então esses vão ser os temas abordados nessa aula, tá? Então, primeiramente, a gente vai esclarecer uma dúvida que a gente deixou na última aula, na aula de camada limite, parte 2, e a pergunta foi: como que você projeta um perfil de escoamento laminar? Qual que é a principal característica que um perfil de escoamento laminar deve ter? Então, a resposta dessa pergunta ela é a seguinte: o perfil de escoamento laminar deve ter a espessura máxima relativa bem para trás do perfil. Então, a gente está vendo aqui um perfil da série 5, tá? Um NACA série 5. A gente vê que a espessura máxima aqui é bem dianteira, tá? Um NACA série 6, que é um perfil laminar, a gente já vê que a espessura máxima já é mais traseira. E um outro NACA série 6, a gente vê que a espessura máxima estaria mais ou menos por aqui. Então, um perfil laminar, a principal característica dele vai ser uma máxima espessura relativa bem traseira. Essa espessura relativa traseira vai fazer com que o escoamento ele continue acelerando ao longo de todo o perfil. E esse aceleramento ao longo de todo o perfil, porque ele ainda não atingiu a espessura máxima, porque depois que ele atinge a espessura máxima e começa a diminuir de espessura, você vai começar a ter, a velocidade vai começar a cair, e aí você vai ter um gradiente adverso de pressão que vai, para quem viu a aula da camada limite, vai saber que isso vai ter uma tendência de transformar essa camada limite laminar em turbulenta. Então, a espessura máxima bem traseira, você tem um gradiente proverso. O escoamento ele fica acelerando o tempo todo, então você vai aumentando a espessura dele gradativamente, com isso a velocidade vai sempre aumentando, e isso é muito benéfico para a camada limite, para manter ela laminar. Então essa é a principal característica. Para fazer isso existem diversas outras consequências, tá? Então quando você joga a espessura muito para trás, você começa a ter questões como que você vai fechar esse perfil ali no bordo de fuga. Então a gente não vai tratar desses detalhes agora, mas a principal característica é essa da espessura relativa máxima bem traseira. A outra dúvida que a gente deixou na última aula de camada limite foi sobre a bola de golfe. Então, por que a bola de golfe tem esse formato, né, cheio de superfícies planas, né, na verdade até para dentro dela, né, em sua forma? Então, o objetivo disso aí é exatamente a transição da camada limite. Se a bola de golfe fosse laminar, a gente já aprendeu que a camada limite laminar ela tem menos velocidade na superfície. Por ter menos velocidade na superfície, quando o escoamento vier aqui na bola de golfe, contornar a bola de golfe, se ela não tivesse essas bolinhas, né, essas irregularidades na superfície, o escoamento laminar ele acabaria descolando antes. Então, com essa superfície irregular, a camada limite na bola de golfe ela é transicionada de laminar para turbulento, porque o Reynolds da bola de golfe é muito baixo, né? Ela é muito pequena. Então, uma vez que ela é transicionada com essas irregularidades na superfície, a camada limite se torna turbulenta e o descolamento, que é inevitável numa esfera, tá? Mas ele sempre vai acontecer, inevitável, mas o descolamento ele acontece mais tardiamente.
E como ele acontece mais tardiamente, a parte descolada na parte traseira da bola é menor. Isso gera menos arrasto de pressão. É algo que a gente vai falar mais para frente numa próxima aula, tá? Então, a bola de golfe tem esse formato para transicionar a camada limite de laminar para turbulento e com isso retardar um pouco o descolamento da camada limite, tá? Então, respondidas essas perguntas, vamos para a aula de hoje, fundamentos da mecânica dos fluidos, tá? De mecânica dos fluidos e também fundamentos da aerodinâmica. Então, a gente não vai falar só de mecânica dos fluidos, tá? Então, Bernoulli e Laplace são basicamente mecânica dos fluidos. Depois a gente vê de algumas coisas que são especificamente de aerodinâmica, como o teorema de Coulter-Joukowski, que é a condição de Coulter, o teorema de circulação de Kelvin e a equação de Navier-Stokes, tá? Então, vamos começar pela equação de Bernoulli, uma das equações mais famosas, eu diria até que a mais famosa, né, da mecânica dos fluidos, né? Então, essa equação ela prega que a pressão estática no local mais 1/2 da densidade vezes a velocidade ao quadrado, esse termo aqui que a gente também pode chamar de pressão dinâmica, vai ser constante. Então, a gente tem que é uma equação como se fosse uma equação de energia constante. A gente vai ter que esses dois parâmetros, né, pressão estática e a pressão dinâmica, eles vão ser constantes e esse equacionamento ele vai ser válido para uma mesma linha de corrente. O que é a linha de corrente? A linha de corrente é o trajeto que um fluido segue em um escoamento. Então, nessa figura aqui de um Venturi, a gente vê uma linha de corrente seguindo aqui, ela passa pela garganta do Venturi e ela volta. Essa é a linha de corrente e essa equação vai valer para esse fluido que está aqui, para esse fluido que está aqui, para esse fluido que está aqui, em qualquer local nessa linha de corrente. Ela não vale, por exemplo, para um fluido que está aqui e depois vem parar aqui. E aí nós não estamos mais falando da mesma linha de corrente. Então, essa equação é válida para a mesma linha de corrente. E também ela é válida para fluidos incompressíveis, tá? E então é importante esse detalhe do fluido incompressível. Então, ela vai ser válida para fluidos incompressíveis, mas ela também, assim, o sentimento que ela nos passa também vai poder ser utilizado em fluidos compressíveis, tá? Então, a ideia da equação de Bernoulli, ela não deixa de ser válida a partir do momento que o fluido passa a ser compressível. Outras coisas acontecem. Mas a ideia básica, ela continua valendo. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso Venturi, né? E no nosso Venturi a gente vai ter aqui água passando aqui, tá? E a gente vai ter que essa água está mais baixa aqui. Então, por que essa água está mais baixa aqui? Porque a pressão aqui está menor do que aqui, ou seja, aqui tem mais pressão. Olha, a coluna de água, que é um instrumento, né, um manômetro de água, é um instrumento para medir a pressão de água, né? Você veja que ele está mais alto aqui. Nesse caso, desse tubo que fica para o lado de fora. A gente vai ver um outro tubo, dependendo da maneira que é instalado, que pode ser ao contrário, tá? Mas nesse caso aqui, esse tubo está aberto para a atmosfera, quer dizer que aqui a pressão está mais alta e aqui a pressão está mais baixa do que aqui. Tá? Então, essa é a diferença de pressão. Na equação de Bernoulli, a gente vai ter que a pressão estática mais a pressão dinâmica é constante. Quando a gente tem um Venturi, que é um exemplo ótimo para entender a equação de Bernoulli, né? A gente vai ter que essa área inicial, ela vem e o fluido passa por uma área menor, a área 2 aqui. Só que a quantidade de fluido que está passando na área 1 e na área 2 é a mesma, correto? Porque a gente não tem perda de massa aqui. A quantidade de massa entrando e a quantidade de massa saindo só pode ser a mesma. Portanto, pela continuidade, é necessário que na área 2 a velocidade desse fluido seja muito maior. Tá? Então, na área 2 a gente vai ter um aumento de velocidade. Então, na área 2 eu vou ter mais velocidade. E como esse termo aqui é constante, tanto aqui nesse ponto da área 1 para uma linha de corrente e aqui na área 2, nesse outro ponto da mesma linha de corrente, a gente vai ter que nessa área 2 a velocidade é maior, porque a área é menor, a gente tem uma continuidade de massa acontecendo. Então, se eu tenho uma velocidade maior, a minha única saída é ter uma pressão menor. Então, basicamente, pela equação de Bernoulli, a gente vai ter que, quando ocorrer aumento de velocidade no fluido, eu vou ter redução de pressão. Quando eu tiver redução de velocidade no fluido, eu vou ter aumento de pressão. E esse entendimento é muito importante que ele esteja na sua cabeça para você entender a aerodinâmica.
Porque a gente vai trabalhar muito com pressão e velocidade na aerodinâmica. E esse fundamento básico, aumentou a velocidade, diminuiu a pressão, reduziu a velocidade, aumentou a pressão, é muito importante, tá? Então vamos dar uma olhada agora num vídeo em que a gente vai ver o tubo de Venturi funcionando, tá? Então é um vídeo de uma universidade, tá? Eles fizeram esse experimento aqui que a gente vai poder acompanhar. Então eles têm um tubo com um Venturi e um tubo em U conectado, sendo que um desses tubos está no meio do Venturi e o outro está na parte que não tem o Venturi, está na parte da área 1, aquela parte da área maior, onde o escoamento está mais lento, e o outro está na garganta do Venturi, o escoamento está mais rápido. E agora ele vai colocar ar comprimido e a gente tem essa água vermelha aí nos tubos, tá? Então quando ele coloca o ar comprimido, o que que acontece? Ele vai ter que, a pressão na garganta diminui e ela succiona um pouco da água. Por quê? Por causa da baixa pressão. Aquela pressão ali é menor do que a pressão onde o outro lado do tubo está ligado. Então, isso aqui está nos exemplificando que a pressão é menor sendo medida por um manômetro de água que está ligado de uma maneira diferente da figura anterior, tá? Mas ele simplesmente, a água sobe naquele momento ali, né? Vamos ver mais uma vez aqui. A água sobe naquele momento ali, no meio, porque a pressão ali diminuiu. Como a pressão é menor, a água subiu. Do outro lado, a pressão é mais alta, a água desceu porque a pressão é mais alta. Então, nesse caso, da maneira com que esse tubo está ligado, na forma de U, né, a água ela vai subir no meio, né? Vamos ver mais uma vez. Ele abriu a válvula lá, a água subiu no meio, quer dizer que a pressão diminuiu bem no meio do Venturi, né? Então, já vimos aqui o experimento e vamos dar uma relembrada. Então, a gente vai ter que a equação de Bernoulli vai ser válida para o fluido incompressível e não viscoso, tá? Isso é importante, eu não ressaltei no começo, mas também para o fluido não viscoso, tá? Normalmente, isso não vai ser um problema muito grande, tá? Porque a camada limite para um escoamento normal ela vai ter uma pequena espessura. Então, fora da parte do fluido que está dentro da camada limite, a parte que está fora da camada limite a gente pode tratar como não viscoso, como você já viu na aula anterior de camada limite, e com isso ele vai ser válido para todo fluido que está fora da camada limite, basicamente. Tá? Então, a validade dele continua sendo muito grande, apesar dessa restrição aqui de não viscoso. É válido para a mesma linha de corrente, a gente já falou. O que é importante você guardar aqui? Velocidade aumenta, pressão diminui. Velocidade diminui, pressão aumenta. E a gente vai usar isso muito na hora que a gente for entender a teoria dos perfis. Tá? Então, guarde isso. Aumento de velocidade, pressão diminui. Velocidade diminui, pressão aumenta. Tá? Se a seção do Venturi, né, ela diminui por continuidade de massa, né, de massa que está passando ali, a velocidade só pode aumentar naquele momento ali, né? Então vamos passar agora para a equação de Laplace, né? Já vimos a equação de Bernoulli, tem gente que fala Bernoulli, né? Fica ao gosto de cada um, eu não sei qual é a pronúncia correta, mas agora vamos falar da equação de Laplace. A equação de Laplace, ela também vai valer para fluido incompressível e não viscoso. Se você está tendo alguma dificuldade com esses termos que a gente está usando, tem uma aula lá no começo de tipos de escoamento que a gente trata disso, tá? Então dá uma voltada lá, dá uma revisada nessa aula de tipos de escoamento e você vai entender o que é incompressível, o que é viscoso, não viscoso, quanto que a gente pode considerar não viscoso. E agora eu estou trazendo um novo termo aqui, que é o irrotacional. O irrotacional a gente vai tratar um pouquinho mais para frente, tá? Mas ele é basicamente o seguinte, é um fluido que ele não se deforma, tá? Então quando você desenha o fluido, como se você desenhasse um voluminho de controle do fluido, ele iria sempre naquele formato e ele não iria se deformar, tá? Então, isso não vai ser muito importante para a gente nesse momento, tá? Quanto que a gente precisa de um fluido rotacional? Quando a gente está dentro do escoamento viscoso e a gente está tendo uma troca de velocidade entre camadas, tá? Uma velocidade vertical e a gente começa a ter rotação nesse fluido. Então, a gente vai tratar o fluido irrotacional aqui, não precisa se apegar muito a esse conceito, mas se você quiser entender, no livro do Anderson tem um capítulo só tratando do fluido irrotacional e aí lá você vai conseguir entender qual que é a restrição aqui no escoamento potencial. No caso do escoamento potencial, que é a equação de Laplace, o mais importante é o fluido é não viscoso. Então não pode haver viscosidade do fluido. O que isso quer dizer?
Não é possível, com o escoamento potencial, modelar a camada limite de maneira direta. Você consegue até fazer de maneira direta, mas não de maneira direta. Não faz parte da equação. A gente tem duas formas da equação de Laplace, tá? Uma delas vai estar na forma do φ, tá? Que é o potencial de velocidade, e a outra vai estar na forma desse outro φ aqui, que é a linha de corrente, tá? Então, as duas equações podem ser utilizadas para resolver a aerodinâmica potencial, utilizando as equações de Laplace, tá? E uma coisa muito interessante das equações de Laplace é que elas são muito fáceis de resolver numericamente e até analiticamente. Então, por isso que lá no começo da aerodinâmica, no começo do século passado, por volta ali de 1900, 1880 a 1900, tudo que se utilizava era aerodinâmica potencial, porque ela dá para se resolver de maneira analítica. E mesmo numericamente, elas são muito interessantes de ser resolvidas se você fizer um código para resolver o escoamento potencial. Então, nós não vamos entrar nesse detalhe aqui, mas saibam que a gente olha para a equação, às vezes pode parecer que é difícil, mas se você for lá no detalhe e for resolver numericamente, não é tão difícil assim. O que é importante a gente saber aqui da equação de Laplace, tá? Ela é uma equação onde você pode ter soma de componentes, tá? Então, a equação de Laplace é a equação do escoamento potencial, ou seja, o escoamento onde não é possível considerar compressibilidade, viscosidade e tem que ser rotacional. Na equação de Laplace, você pode somar elementos, tá, que são como se fossem bloquinhos que você utiliza para simular o escoamento. Então, era isso que os matemáticos estavam fazendo lá em 1870, 1900. Eles pegavam elementos bem simples, que podem ser representados por equações, e essas equações elas vão ser ligadas à equação de Laplace, tanto no potencial de velocidade, quanto na função da linha de corrente. Veja que essa é a função da linha de corrente, é exatamente a função daquela linha de corrente lá passando no Venturi, tá? E o que é feito? Você pega elementos básicos, que você sabe a equação matemática que representa aquele elemento básico, tá? E a partir disso você simula algo parecido com o escoamento. Tá? Então, a equação de Laplace é um artifício matemático muito importante, porque foi ela que originou toda a aerodinâmica, tá? No começo do século. Mas esse artifício matemático, você consegue simular aquilo que você enxerga na natureza. Então, é isso que eles estavam fazendo. Eles enxergavam as coisas acontecendo, conseguiam fazer experimentos para ver aquilo ali, e aí eles queriam representar aquilo de uma forma matemática, para conseguir entender e prever. E aí a equação de Laplace surgiu nessa época com esse entendimento e com essa funcionalidade. Então, ela é uma equação potencial, você pode somar diversos componentes. Quais componentes básicos? Por exemplo, um componente básico é o escoamento uniforme, tá? Uma velocidade constante, que a gente está vendo aqui. Você pode somar, por exemplo, com uma fonte. Uma fonte é um ser imaginário ali, que está sempre soltando fluido para fora, o tempo todo. E dependendo da quantidade que ele solta, é um dos parâmetros da equação dessa fonte, tá? Ela vai ter um parâmetro que vai dizer qual que é a intensidade da fonte. Se você juntar esse escoamento uniforme com uma fonte, você vai conseguir obter um escoamento desse tipo. Ou seja, escoamento uniforme vindo daqui, ele bate na fonte, a fonte está sempre soltando fluido o tempo todo e você consegue simular esse tipo de escoamento, que, veja bem, já é algo parecido com o escoamento no bordo de ataque de um perfil, correto? Então, essa que era a ideia, era exatamente isso, era tentar simular um corpo. Então, veja que dois elementos muito simples, tá? E equacionamento é realmente bem simples mesmo, tá? Eles resolviam analiticamente, você já consegue simular o bordo de ataque e você consegue calcular a velocidade e a forma da linha de corrente em qualquer lugar, tá? Usando o potencial de velocidade e a equação da linha de corrente, tá? Com aqueles dois termos. E, por exemplo, se você tiver um escoamento uniforme, somar com um doublet. O doublet ele é uma fonte e um sumidouro no mesmo ponto. Ou seja, a gente tem sempre saindo elementos aqui, que é no caso da fonte, e esse elemento vem dando uma volta e é succionado por um sumidouro que está logo atrás da fonte. Então, é uma fonte e um sumidouro juntos, existe uma equação matemática associada a isso, e se você junta esses dois, o que você vai ter? A simulação de um escoamento em torno de um cilindro, tá? Então, a gente vai ter escoamento em torno de um cilindro, escoamento potencial, tá? Então, tudo isso pode parecer, pô, mas isso não tem utilidade para nada. Isso é o fundamento de algo que passa a ter utilidade.
Tá? Então, por isso que é importante a gente entender. A gente está tratando aqui do fundamento. Tá? Então, a gente entende esse fundamento e mais para frente você vai ver que você vai conseguir resolver um perfil e vai conseguir calcular e projetar um perfil utilizando esse tipo de teoria. Então, é importante a gente entender lá do básico, escoamento uniforme, da fonte, do sumidouro, né? Mais detalhes, o livro do Anderson é uma fonte muito boa para isso. Depois eu também posso, quem tiver mais interesse, manda uma pergunta aí. Posso passar outras dicas, tá? De quem quiser modelar isso numericamente, é bem interessante. E agora, mais um exemplo. Se eu tiver o escoamento uniforme, um doublet, que é uma fonte, um sumidouro, mais um vórtice, que é um outro elemento que surge aqui. Um vórtice, ele vai ter a sua intensidade dado por um parâmetro que a gente vai chamar de circulação, tá? Então, esse parâmetro de circulação tem a ver com a intensidade desse vórtice aqui. Se eu somar esses três, eu vou ter um escoamento em um cilindro girando, tá? E saiba que um cilindro girando pode gerar sustentação. Inclusive é algo bem interessante. Sabe quando você vê as linhas de corrente, um perfil, ela passando, ela sobe o perfil, contorna e desce? Veja que o cilindro girando é algo muito parecido. E daí até vai vir um termo que a gente já vai aprender e vai entender melhor, que é o termo da circulação, que está relacionado à sustentação. Então, por isso a simulação do cilindro girando é um negócio interessante, porque é a primeira vez que você, de uma maneira analítica, utilizando a equação de Laplace, a equação potencial, você consegue gerar sustentação. Você gera circulação com o elemento do vórtice, tá? Que está sempre rotacionando, e à medida, dependendo da distância desse vórtice, ele vai ter uma certa velocidade, tá? E a maneira com que ele é somado com os outros elementos acaba originando, né, no escoamento uniforme, no doublet, mais o vórtice, a gente tem a simulação de um escoamento em um cilindro potencial. Na vida real isso aconteceria? Não. Na vida real esse cilindro ele vai descolar aqui, ele pode até gerar alguma sustentação sim, mas ele vai descolar aqui na base, tá? Então ele não vai ficar dessa maneira. Isso aqui é a equação de Laplace, que é a aerodinâmica potencial, onde nós não temos camada limite, não há descolamento, tá? Então isso seria a aerodinâmica perfeita, se todo fluido sempre acompanhasse o corpo sem nenhuma dificuldade, né? Bom, dito isso, para que vai servir essa equação de Laplace da aerodinâmica potencial? E agora você sabe, a aerodinâmica potencial está ligada à equação de Laplace, e a gente não tem viscosidade nesse caso. Você vai poder, por exemplo, criar um um método dos painéis para calcular a aerodinâmica no seu perfil. Tá? Então você poderia representar o seu perfil por diversos painéis retos. Nesses painéis, você vai adicionar vórtices e fontes, tá? E aí, a partir da influência desse vórtice que está aqui em todos os pontos, e desse vórtice que está aqui em todos os pontos, e dessa fonte que está aqui em todos os pontos, e dessa fonte que está aqui em todos os pontos, a gente vai ter uma matriz de influência de um vórtice em todos os pontos de controle e de uma fonte em todos os pontos de controle. E aí você resolvendo essa matriz de influência, você consegue resolver o escoamento em torno desse perfil. Tá? Então esse é o princípio do método dos painéis, que foi um dos primeiros métodos, tá, utilizado para a resolução de perfis com espessura. Antes do método dos painéis, a gente tinha a teoria do perfil fino, que a gente vai tratar no capítulo de perfil. Mas perfis com espessura foi o método dos painéis, e aí a gente vai tratar um pouquinho da condição de Coulter, que foi essencial para esse método dos painéis fosse realmente útil para a aeronáutica e útil para a gente ter os aviões que nós temos hoje, tá? Então, é aqui que você vai utilizar elementos da equação de Laplace, da aerodinâmica potencial, somar o efeito deles todos, porque na aerodinâmica potencial os efeitos eles podem ser somados, tá? Então, ela é adicional, você pode somar um elemento com outro elemento, não tem problema, eles se sobrepõem, e aí, a partir daí, você pode resolver o escoamento em um perfil, colocando qual condição de contorno aqui no perfil? Você vai colocar que na superfície do ponto de controle, a velocidade perpendicular à superfície é zero. E assim você vai garantir a condição de não permeabilidade nesse perfil. Ou seja, você vai fazer com que o escoamento potencial que está passando aqui, ele nunca passe nesse sentido. E é claro que para resolver de maneira adequada, você precisa colocar bastante elemento aí no X-Foil, que é um método, tá, de resolução de métodos painéis de perfis. Ali o número razoável é em torno de 160 painéis, tá? Um número ali
já batido aí que costuma ficar bom. Então é claro que tem que ter bastante painel, porque seu painel ele é reto, né? Então, senão seu perfil vai ficar todo retinho e você está resolvendo a aerodinâmica nesse perfil todo retinho. Então, coloca bastante painel que esse efeito aí, esse efeito de facetamento praticamente desaparece. Então, a partir dessa condição de não permeabilidade aqui, você vai conseguir resolver o escoamento nesse perfil. Mas é claro que ainda vai ficar faltando uma condição que você vai ter que impor aqui no bordo de fuga e a gente vai falar dela na condição de Kuta, tá? Primeiramente, vamos falar aqui do teorema de Kuta-Joukowski, tá? Então, primeiro, Kuta-Joukowski são duas pessoas, tá? Então, Martin Kuta é um alemão que nasceu em 1867 e morreu em 1944. Joukowski, né, que escreve de uma outra maneira, né, aí na língua russa, né, é um russo que nasceu em 1847 e morreu em 1921. Então, esses dois matemáticos, né, cientistas, aerodinamicistas aí, do começo do século passado, eles desenvolveram essa teoria que foi fundamental para a aeronáutica. Então, essa talvez seja uma das teorias mais importantes, junto com a linha sustentadora de Prandtl, que é realmente revolucionária, que a gente vai ver no capítulo de asa, tá? Mas essa é uma das mais importantes. Por quê? Porque pela primeira vez a gente conseguiu ter uma equação para explicar a sustentação, tá? Então, a partir desse teorema de Kuta-Joukowski, desses dois matemáticos aí, aerodinamicistas, eles chegaram à conclusão que a sustentação ela vai ser igual à densidade do fluido vezes a velocidade do fluido vezes a circulação. E a gente vai entender o que é a circulação. Já falamos de um cilindro girando, dando sustentação, né? Então você já está entendendo que uma coisa tem a ver com a outra, né? Então a densidade do ar e a velocidade é meio claro, né? Quanto mais rápido, mais sustentação. Quanto mais denso, mais força você vai ter, mais sustentação. Então parece lógico. E o que seria essa circulação? Esse termo aqui que, pela primeira vez, né, no começo do século passado, a gente teve uma equação para entender a sustentação. Então, a circulação, matematicamente falando, e se você vê essa aqui integral, ficar assustado, não se preocupe. Eu vou explicar de maneira física para você. Mas ela vai ser uma integral de um circuito fechado da velocidade ao longo de uma linha. E vamos entender direitinho o que é a circulação, tá? E eu vou explicar para você utilizando a figura de um perfil. Então a gente tem aqui um perfil provavelmente um perfil de baixo Reynolds, tá? Eu até chutaria que é um Vortman esse perfil aí. E ele até está com um Gurney flap aqui no bordo de fuga, que é um pequeno mecanismo ali, como se fosse um microflap para ajudar a gerar sustentação. Mas não é isso que interessa aqui nesse momento. Vamos nos concentrar nessa figura exemplar aqui de um perfil, né? O que a gente tem no perfil? A gente tem uma certa velocidade embaixo. Veja que a velocidade aqui embaixo, ela é menor do que a velocidade longe, tá? Vamos pegar uma velocidade aqui do escoamento não perturbado, escoamento que não sofreu influência pelo perfil. Na nossa figura aqui, nesse canto aqui, é basicamente amarelo, e aqui a gente tem uma outra cor. Essa cor é uma velocidade menor, quer dizer que aqui embaixo o escoamento está mais lento do que o escoamento não perturbado, ou seja, a aeronave está voando a 80 km por hora. Esse escoamento amarelo aqui seria 80 km por hora. E aqui embaixo do perfil a gente está vendo menos. Está vendo 60 km por hora. Ou seja, na parte de baixo do perfil, ele desacelerou o escoamento. E na parte de cima do perfil, o que a gente está vendo? Aumento de velocidade. Então, a velocidade em cima do perfil é maior. Então, a gente tem velocidade maior em cima do perfil e velocidade menor embaixo do perfil. E aí você já está relacionando isso lá com a equação de Bernoulli e está chegando à clara conclusão, que é correta, que a pressão em cima é menor que a pressão de baixo. Tá? E depois nós vamos falar um pouquinho da explicação de por que o avião voa. E aí, presta atenção, assiste o vídeo até o final que você vai ficar surpreso. As explicações básicas que são dadas estão todas erradas. Eu vou falar um pouco desse assunto mais para frente. Bom, então a gente tem menor velocidade embaixo, maior velocidade em cima. O que seria essa tal de circulação, esse integral de linha, tá? A linha é isso aqui, ó. A linha é esse ponto fechado. Então a gente tem que ter uma integral no circuito fechado e eu estou fechando o circuito colocando o meu perfil ali no meio, tá? E ela vai ter uma direção para integrar. Eu vou integrar nessa direção aqui, tá? E aí é só uma questão, não vamos nos preocupar aqui no momento com sinais, tá? Mas aí é uma questão de sinal. O importante aqui é você entender o efeito físico. Mas você vai ter uma direção para integrar.
Então vamos supor que eu integre nessa direção aqui, tá? Então quer dizer, o que eu vou integrar? O que é integrar? Integrar é pegar um pedacinho e somar, outro pedacinho e somar. E ir fazendo isso ao longo de toda a curvatura. Isso que é integrar. Integrar é um somatório. Então você vai somar ao longo de cada um desses quadradinhos aqui a velocidade que é paralela à linha. Então essa integral de linha, quando ele fala esse ds aqui, esse ds quer dizer que ele vai ser somado ao somatório de velocidade na direção da linha, que é essa linha aqui de circuito fechado. E o que a gente tem aqui, que a gente acabou de falar de um perfil? A gente tem velocidade mais alta em cima e velocidade menor embaixo. Então, quando eu fizer esse somatório, o que vai acontecer? Aqui em cima vai dar no sentido, né, que eu estou girando, que eu estou fazendo a minha integral, e essa integral da circulação ela tem uma direção, eu tenho mais velocidade. Então, aqui está somando um grande valor. E aqui está somando um menor valor. Por quê? Porque a direção é contrária. Imagina que a velocidade fosse igual em cima e embaixo. Eu ia somar um tanto aqui, e aqui eu ia somar um tanto no sentido contrário igual e daria zero. Mas nesse caso do perfil não é zero. Nesse caso o perfil em cima tem mais velocidade, e quando eu somei aqui, foi para o sentido contrário, mas foi menos. Qual que é o resultado disso? O resultado disso é que, matematicamente, por essa integral de linha, eu vou ter uma circulação. E essa circulação não quer dizer que o escoamento está girando ali, não. Só quer dizer que em um pedaço de escoamento eu tenho uma velocidade mais alta do que em outro pedaço. E, matematicamente, isso é representado pelaquela integral de linha, por esse termo que a gente chama de circulação. Então, quando você ouvir que circulação está relacionado à sustentação, agora você entende que sim, está claramente e fisicamente relacionado à sustentação. Por quê? Porque o que é circulação? É um pedaço do meu sistema de controle, da minha integral de linha, um pedaço do meu perfil, ter uma velocidade maior e outra região. Ou seja, é o extradorso do perfil estar mais acelerado que o intradorso. Se você tem o extradorso mais acelerado que o intradorso, você tem circulação. E isso é sustentação. Que essa diferença de velocidade vai gerar a diferença de pressão. Então, entendido que circulação é um parâmetro matemático, mas que tem uma correlação física muito forte com o comportamento dos perfis. Perfis com velocidade maior no extradorso e menor no intradorso, que é um perfil gerando sustentação, eles vão ter circulação. Isso que é a circulação. Não quer dizer que o escoamento está voltando aqui na contramão, nada disso. É só que essa velocidade aqui é menor do que a velocidade em cima. Ok? Então, entendemos agora o teorema de Kutlas-Joukowski, um teorema essencial, porque é o teorema que explicou a sustentação. E tem algo mais importante para a aeronáutica do que a sustentação, algo que realmente tornou a aeronáutica possível. Vamos falar um pouco da condição de Kutla, tá? Então, lembra que eu falei lá que você pegou os painéisinhos lá da equação de Laplace, da equação da aerodinâmica potencial, e com aqueles painéisinhos você foi lá e calculou qual que era a influência lá das fontes e dos vórtices, de tal maneira que o escoamento ele não passasse pela superfície do perfil. Então, os matemáticos eles fizeram isso. Eles fizeram isso lá por volta ali de 1880, 1890. Eles estavam fazendo isso. E eles resolveram isso, o escoamento no perfil. Só que eles resolveram o escoamento no perfil e ficou assim. Por quê? Porque não tinha nenhuma condição matemática ou física falando que o escoamento não podia contornar o bordo de fuga do perfil. Então a gente tem um perfil, bordo de ataque, bordo de fuga, e quando você resolve matematicamente com a equação de Laplace a aerodinâmica potencial, sem colocar nada adicionalmente, o escoamento ele contorna o bordo de fuga. Só que na vida real ele não contorna. Na vida real ele sai paralelo ali ao bordo de fuga. É isso que a gente vê, né? Então vamos dar uma entendida por que matematicamente eles estavam tendo esse problema. E esse problema ele estava surgindo na época, eles estavam resolvendo inclusive sem o vórtice. Eles estavam usando simplesmente fontes e sumidouros e fazendo com que a condição na superfície de cada um daqueles elementos, o método dos painéis do perfil, a velocidade ele fosse nula, ou seja, tentando representar a vida real. Na vida real, o ar ele é sempre paralelo à superfície, ele nunca passa a superfície. Estavam representando isso de uma maneira matemática, com fontes e sumidouros, porém lá no bordo de fuga tinha uma questão que não fazia sentido, não batia com a realidade do perfil. E aí, vamos voltar aqui para a condição de Kutla. A gente vai ter um vídeo aqui só sobre a condição de Kutla, que é essa figura aqui.
Então, nessa figura aqui, a gente está vendo um experimento, tá, da Universidade de Cambridge, se não me engano. E o que a gente está vendo? Um perfil variando um pouquinho o ângulo de ataque, né? Na verdade, né? Aumentando um pouquinho o ângulo de ataque. A gente está vendo que sempre as linhas de corrente, representadas pela fumaça, tá? Então, são fumaças que estão correndo ali, né? No perfil, tá? A linha de corrente, ela sai no bordo de fuga, ela sai paralelo ao perfil, ou seja, ela acompanha o bordo de fuga do perfil, sai na direção. O perfil está realmente defletindo o ar para baixo nessa condição, né? Então a gente vê que esse é um caso em que a condição de Kuta está acontecendo, tá? A gente vai ter um caso em que a condição de Kuta ela não vai funcionar. E a gente vai explicar, a condição de Kuta está ligada a essa aí, ao escoamento seguir o bordo de fuga, é isso que eles estavam tendo problema com a matemática lá no começo, tá? Se você aumentar bastante o ângulo de ataque do seu perfil, tá aumentando, o escoamento ele não consegue mais contornar esse perfil. Ele vai para a situação que a gente chama de descolamento ou separação. Quando ele fica descolado, a condição de Kuta ela não existe mais. Vamos ver mais uma vez aqui. E aí, quando a condição de Kuta não existe mais, aí a gente vai ter uma queda drástica da sustentação, tá? Então, a condição de Kuta ela é muito importante para a sustentação, tá? Por quê? Porque com a condição de Kuta, a gente consegue defletir o ar para baixo. Veja bem, agora que o perfil está todo descolado, ele está defletindo o ar para baixo? Não está defletindo o ar para baixo. Ele ainda gera sustentação? Sim, ainda gera um pouco de sustentação, porque tem uma pressão de estagnação do ar na parte de baixo do perfil. Mas a parte de cima do perfil, ela não está gerando sustentação de uma maneira efetiva, porque também tem uma baixa pressão. Mas para gerar sustentação de uma maneira efetiva, e era isso que eles estavam tentando entender, a gente precisa que a condição de Kuta ela exista, né? Então vamos dar uma voltada aqui. Nessa condição aqui, sem condição de Kuta, quando o escoamento estava sendo contornado, né, talvez algo parecido com o que a gente viu ali no perfil descolado, né, porém ele não contornava aqui, e na aerodinâmica potencial ele realmente contorna, literalmente contorna aqui, a gente não tinha nenhum tipo de circulação, tá? Se você fizer aquela conta da circulação com o circuito aqui em volta, a circulação em torno desse perfil ela é zero. Se a circulação é zero, vamos voltar lá na equação do teorema de Kuta-Joukowski, se a minha circulação é zero, tá? A minha integral de linha ali em torno do perfil é zero, o que eu tenho? Circulação é zero, sustentação é zero. Então, eles não conseguiam gerar sustentação, porque a circulação era zero. E aí, uma vez que você impõe a condição de Kuta, que foi por observação física do que acontecia no perfil, eles falaram, então, o escoamento ele tem que sair no bordo de fuga, tem que sair paralelo ao bordo de fuga, a gente vai falar matematicamente como que eles fizeram. Uma vez que você coloca isso aqui, essa condição de Kuta, aí a sustentação ela aparece no método matemático da aerodinâmica potencial. Isso foi muito importante para o desenvolvimento da aeronáutica, tá? Então a gente está falando disso e isso é importante ainda hoje, porque esses métodos eles são muito rápidos. E se você já ouviu falar do X-Foil, o X-Foil utiliza esse método, tá? E a gente consegue projetar ótimos perfis utilizando o X-Foil, tá? Então a condição de Kuta, você já entendeu que ela foi importante para que fosse possível a aerodinâmica potencial representar a vida real e a partir daí gerar sustentação na aerodinâmica potencial. A condição de Kuta ela diz que ela pode ser dada em duas opções. Ou você tem um perfil na forma de cunha e a velocidade do extradorso é igual à velocidade do intradorso, tá? E elas são velocidades diferentes de zero, tá? É um bordo de fuga em cunha. Ou você vai ter um bordo de fuga finito e a velocidade do extradorso é igual à velocidade do intradorso. Então, a velocidade do extradorso, V1, igual à velocidade do intradorso, V2, e elas vão ser igual a zero. Tá? Isso quer dizer que a gente vai ter um ponto de estagnação no bordo de fuga e essas velocidades vão ser zero nesse ponto. Tá? Então, com isso, uma vez que você tem essa condição matemática e você impõe essa condição matemática na solução da equação de Laplace da aerodinâmica potencial, você consegue que a circulação seja diferente de zero e logo você tem sustentação, ou seja, aqui não há sustentação e aqui vai haver sustentação. Então a condição de Kuta ela é muito importante, porque sem ela não havia sustentação no exemplo, no cálculo da aerodinâmica potencial. Tá? E mesmo na vida real, quando a gente não está atendendo a condição de Kuta, que a gente já viu naquele vídeo, a minha sustentação ela é muito menor, ela ainda existe, mas ela é muito menor. Agora a gente vai falar do teorema de circulação de Kelvin, tá? Então, primeiro, né, esse é o Ludwig Prandtl,
Tá? Ludwig Prandtl é um aerodinamicista também, matemático importantíssimo, tá? Ele nasceu em 1875 e morreu em 1953, então você vê que são todos dessa época, foi a época que a aerodinâmica ela nasceu, e é importante a gente conhecer um experimento histórico de Prandtl, tá? Então, o experimento histórico de Prandtl foi uma visualização de perfil na água com animalhas de ferro, tá? Então, vamos dar uma olhada nesse experimento de Prandtl aqui, ó. Experimento de Prandtl, a gente tem ali um perfilzinho, a gente vai ver algumas vezes, tá? E esse perfilzinho ele sai, começa a gerar sustentação, e quando ele gera sustentação, a gente vê que lá atrás, onde ele saiu, começa a gerar um vórticezinho ali. Então, o que é esse vórticezinho que girou, na verdade, na direção contrária a que o escoamento estava girando ali no perfil, né? Tudo isso tem ligação com aquele parâmetro que a gente acabou de falar, o da circulação. Então, aquele parâmetro da circulação do perfil, ele acaba se retratando aqui nessa forma de vórtice. Então, esse é o experimento histórico fantástico, né, do Prandtl aí com as limalhas na água. E a gente também consegue ver isso num experimento de aerodinâmica numérica, né? Então, o perfil nascendo, gerando sustentação e ali surgindo um vórtice de direção contrária, né? Ou seja, quando a gente gera sustentação, a gente gera circulação no perfil, né? E esse perfil ele começa a ter sustentação, uma velocidade mais alta de embaixo, a gente tem esse efeito da circulação, surge uma circulação de direção contrária e intensidade igual, tá? Então, essa circulação, ela deu origem a essa teoria que a gente vai falar agora, que é o teorema da circulação de Kelvin. E como hoje eu estou falando de todos os autores da teoria também, o Kelvin foi reconhecido como um lord, né? E ele é um irlandês que nasceu um pouco mais velho que os demais, nasceu em 1824 e morreu em 1907. E o que o teorema de Kelvin diz? Ele fala que a variação de circulação, já aprendemos lá o que é a circulação, né? A variação de circulação no tempo ela é zero. Isso é praticamente uma equação de conservação de energia. É como se o total de energia fosse o mesmo. E ele está falando que o total de circulação, a variação de circulação é zero. Então, se a gente tiver um perfil aqui parado, tá, num fluido, tá, a circulação, antes desse perfil acontecer aqui, tá, a gente vai ter que a circulação é zero. O perfil está parado ali dentro do fluido, a circulação é zero. Agora, imagina que agora eu vou para a condição aqui, que eu vou colocar o perfil em movimento. Eu coloco o perfil em movimento, o que acontece? O perfil começa a gerar circulação num sentido. Tá? Essa circulação aqui é a circulação que gera sustentação, que a gente acabou de ver. Tá? Nesse sentido aqui de gama 2, tá? E o gama 1, que é a representação da circulação, o gama 1 ele era zero. Só que eu gerei um gama 2 aqui em torno do perfil. Se eu calcular a minha integral de linha no circuito fechado, que é aquilo lá que a gente já entendeu, somando as velocidades, eu vou ter que aqui, né, no perfil, agora eu tenho um gama 2. Só que ele falou que o gama não poderia variar no tempo. Qual que é a resposta disso? A resposta disso é que surgiu um outro cara, que é o gama 3, de direção sentido contrário e intensidade igual, que é o vórtice de partida. Então, a gente chama isso aqui de vórtice de partida e ele sempre vai ter a intensidade igual. Então, o vórtice de partida, ele realmente acontece. Ele é algo físico, você acabou de ver. Ele nascendo ali no túnel de vento, até hoje, numericamente, a gente consegue representar esse vórtice de partida. Então, esse vórtice de partida, ele vai ter uma circulação, tá? Ele vai girar no sentido contrário, mas uma intensidade igual à da circulação do perfil. Então, o perfil está ali tendo circulação, gerando sustentação. E do outro lado a gente vai ter a circulação sendo gerada também pelo vórtice de partida. Então, é o teorema do vórtice de partida, é o teorema da circulação de Kelvin. Então, variação de circulação no tempo ela é nula. Isso quer dizer que se você gera circulação em algum local, essa circulação tem que ser gerada com a mesma intensidade ou sentido contrário nesse mesmo ambiente que a gente está controlando. Tá? Então, a gente vai ter a circulação gama 2 igual a gama 3, né? Com sentido contrário aqui, por isso é sinal menos. E a circulação inicial, se a gente somar as duas, é zero. E ela é igual a zero antes do perfil se movimentar. Então, atendendo ao teorema da circulação de Kelvin, também é um teorema muito importante, o teorema da conservação aí de circulação. Né? Uma vez entendido o teorema da circulação de Kelvin, a gente vai para a equação de Navier-Stokes. Tá? Então, essas são as tão famosas equações de Navier-Stokes. Elas não são
tão complicadas assim na forma que elas são apresentadas, mas elas são difíceis de resolver, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes das equações de Navier-Stokes, eu vou falar mais um pouco sobre como que elas podem ser utilizadas, tá? Então, a gente andou falando aqui de alguns parâmetros de equacionamento que a gente tem restrições, são ligados a escoamento compressível, né, ligado a escoamento irrotacional, não viscoso. A equação de Navier-Stokes, ela resolve tudo isso. Então, ela descreve escoamentos viscosos e, portanto, ela pode resolver o escoamento da camada limite. A equação Navier-Stokes é baseada na segunda lei de Newton, e aí você vem colocando todos os termos que estão relacionados ao escoamento do fluido, você consegue chegar na equação de Navier-Stokes. Então, hoje, quando a gente fala de CFD, é o Computational Fluid Dynamics, né, ou aerodinâmica computacional, né? O CFD normalmente está relacionado, o termo hoje, quando a gente fala CFD, está relacionado à solução das equações de Navier-Stokes. É o método mais usual. Existem outros, mas o mais usual é a solução das equações de Navier-Stokes, que não tem solução analítica, não dá para resolver ela na mão, que nem a equação potencial, que nem os matemáticos fizeram lá no começo do século, resolveram na mão. Navier-Stokes esquece, ela tem que ser resolvida de maneira matemática, né, de maneira por steps, né, calculando por iterações, você vai convergindo até achar a solução de todo aquele sistema, né, mas não de uma maneira analítica, ali, com integrais, etc., que era a maneira que os matemáticos faziam, e isso tem um alto custo computacional. É claro que o poder computacional aumentou bastante, então a gente está conseguindo utilizar cada vez mais CFD, né? Mas é muito importante que você tenha atenção às limitações, porque apesar de ela resolver todo o escoamento, os modelos hoje em dia, eles ainda precisam do que a gente chama de modelo de turbulência. E esse modelo de turbulência, ele acaba sendo algo como um modelo semi-empírico para resolver um pedacinho muito importante ali que está relacionado à camada limite. Então, assim, atenção às limitações. E hoje em dia, o CFD, resolvendo as equações de Navier-Stokes, ele resolve as equações de Navier-Stokes, utilizando modelos do tipo HANS, que é o Reynolds Average para Navier-Stokes, ou seja, para basicamente uma média no tempo daquele escoamento, ele tem mais dificuldade para resolver escoamentos que têm descolamento. Então, quando há descolamento, a solução de Navier-Stokes ela passa a ter limitações. Uma outra atenção muito importante é que problemas resolvidos com CFD e Navier-Stokes são muito sujeitos à malha. Então, a malha, que é todos os elementos tridimensionais, porque o Navier-Stokes você resolve todo o campo em torno do avião, eles têm que ser bem detalhados e bem feitos, senão eles influenciam o resultado. Então, a malha é muito importante. A gente vê aqui uma solução de CFD com Navier-Stokes com uma aeronave com spoiler defletido, uma região de escoamento descolado, e essa é uma das limitações que eu estou falando. Ele resolve? Sim, ele resolve o escoamento descolado. Tem um pouco mais de dificuldade para convergir, mas resolve. Porém, não é mais tão confiável quanto o escoamento está colado, né? Claro que a gente tem utilizado o Navier-Stokes para escoamento descolado, mas tem que prestar muita atenção que a gente pode ter, sim, problemas na solução desse tipo de escoamento. Então, utilize Navier-Stokes, entenda que a malha é importante e fica ligado nos cursos de CFD aqui do portal da Engenharia Aeronáutica. Eu não vou entrar muito a fundo nisso, e a gente vai ter a parte de aerodinâmica computacional com o Gustavo Alila, e ele já está preparando um material interessantíssimo e ele vai abordar esses detalhes da parte de CFD para você, tá? Bom, com isso a gente passou por todas as equações aí da mecânica dos fluidos básicos e da aerodinâmica básica, tá? E o importante disso tudo aqui que eu quis trazer para você é o entendimento físico. Então a gente não vai passar muito a fundo aqui as equações, não é essa que é a ideia. A ideia é que as equações são importantes, que você entenda o princípio para ele te ajudar a entender a parte aerodinâmica, né? Então eu queria deixar aberta aqui uma pergunta para você, né? Que é a pergunta de por que o avião voa. Então a gente já falou bastante de sustentação hoje, né? A gente falou do teorema de circulação, falamos da condição de Kuta. E agora, por que o avião voa, né? Então, eu vou deixar esse link aqui para você lá no site do portal, engenhariaaeronáutica.com.br/material/porquê-o-avião-voa. Dá uma olhada nesse material, tá? E entenda lá, me diga, a explicação que você tem de por que o avião voa, ela é válida? E aí eu queria te mostrar um vídeo aqui, também da Universidade Cambridge, de uma visualização no túnel, tá? Então vamos dar uma olhada aqui nessa visualização aí com fumaça, tá? De um aerofólio gerando sustentação, tá? Então o aerofólio ele tá colado, tá? Tá gerando sustentação, tá?
e eles estão colocando fumaça em pulso agora, para a gente conseguir dar uma olhada no escoamento. E vamos ver o que está acontecendo quando a gente olha essa fumaça em pulso em câmera lenta. O escoamento ele vem, ele acelera no extradorso, olha como é que o extradorso está indo mais rápido, ele está sendo acelerado, está gerando sustentação, né? A pressão é menor. E no final, quem chega no bordo de fuga primeiro? Olha só, quem chegou? Escoamento do extradorso chega no bordo de fuga antes do escoamento do intradorso. Você já ouviu alguma explicação de que a sustentação é gerada porque o escoamento do extradorso chega junto com o escoamento do intradorso e ele tem que percorrer um circuito maior e por isso que ele é mais rápido? Então, você acabou de ver aqui. Não é isso que acontece na vida real. Eles não chegam juntos no bordo de fuga. Tem um experimento físico aqui provando que eles não chegam juntos. Então é por isso que eu estou te perguntando, será que aquela explicação que você acha que entende por que a sustentação é gerada é válida? Então, mais uma vez, não tem nenhum princípio físico para garantir que esses dois têm que chegar juntos ao bordo de fuga e muita gente usa isso para explicar a sustentação e a explicação está errada. Bernoulli está correto. A velocidade é maior em cima, a pressão é menor. A velocidade é menor embaixo, a pressão é maior. E nós temos esse gradiente de pressão que gera sustentação. Se a gente fosse usar também leis de Newton, sim, o perfil está jogando o ar para baixo, o ar está jogando o perfil para cima. Também funciona. Agora, a explicação de que por que o escoamento em cima é mais acelerado? Essa que é a grande dúvida. Por que o escoamento é mais acelerado e assim, por que ele vai gerar essa baixa pressão? Então, se você quer entender isso aí, vou deixar aberto aqui para você estudar por que o avião voa e também vou deixar para você lá no site do portal, junto do roadmap de aerodinâmica teórica, um artigo tratando de uma explicação física da condição de Coulthard. Então você vai entender por que a condição de Coulthard acontece. Então são artigos escritos, tá? Então entra aqui, se você já está no site, dá uma olhada aí. O artigo deve estar logo aí embaixo, tá? Uma explicação física para a condição de Coulthard e também esse artigo de por que o avião voa, que a gente vai explicar por que o escoamento acelera no extradorso para gerar baixa pressão, tá? Então, com isso, a gente termina aqui esse tópico dos fundamentos da mecânica dos fluidos. Espero que você tenha gostado da aula. Continue acompanhando. Se você tem gostado de nossas aulas aqui, compartilha com seus amigos, manda o link, fala para o pessoal que você está gostando, que você acha que é interessante, que vai agregar. E também mande comentários aqui para a gente está sempre querendo ouvir o feedback de vocês, saber que vocês estão interessados e podendo trazer um material sempre que seja relevante para o seu conhecimento. Então, até mais e bons estudos aí para você.